Olha, vamos acompanhar aí o jogo aberto, trazendo as últimas informações do Timão. Corinthians encaminha empréstimo do volante Alan até o fim de 2026 e Martinez sofre lesão grave e pode não jogar mais pelo Corinthians em 2026. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Na Romário TV e ele falou sobre esse lance, esse pênalti perdido. Vamos acompanhar as palavras de Memphis Depay. Ele e o baixinho que eu vi. There was a lot of things going on, you know. The captain of our team was a problem with his head, so I checked with him. Nowadays, like, we have a team of 11 players on the field. You have to protect it, and I seen, like, normally there should be a player to protect the squad, but somehow it wasn't. And I was looked at the spot, and it seemed fine. But the grass underneath, it was like loose. So once I put my standing leg there, it was done. Tá vendo? Foi Ele falou que tinha que ter um jogador do Corinthians olhando aquilo que não tinha ninguém vai prestando ter que colocar atenção. um cachorro da Polícia Militar ali na marca do pênalti, sim. Cada vez eu fico mais impressionado. A cara de madeira, a cara de pau do jogador. O cara vai Cara, lá, é o mais cachorro bonito chegar pra você, eu errei, cadê aquela eu música pro escorreguei. choro, negão? Pô, pelo amor de Deus, pô. solta o cachorro da Polícia Militar, saiu o pênalti e o cachorro vai lá e fica Ele ali. pegou a bola, ele viu onde que colocou a bola. Se tava ruim aqui, coloca a bola pro outro pouquinho. A primeira coisa, Edu, quando você vai Pelo bater amor uma de Deus. falta, um pênalti, qual é a primeira coisa que você faz? Você coloca a bola e pisa do lado você pra vê poder onde dar o tá. passe. Você não Então pode, aí não você não tava... pode danificar o patrimônio de uma outra nossa. equipe. Você vai lá e você não Peraí, pode fazer isso. você Você também não pode pode- pichar, E você não pode rabiscar, E se você não pode danificar acabar com o ali, patrimônio. se danificar ali não é seu. Entendeu? Ali não é seu, ali é do povo ainda. Porque não pagou. Então não adianta falar que Eu é sou do alienígena. Corinthians. Eu sou de outro planeta. Se é do povo, eu faço parte do povo, bicho. Então, mas Eu é sou só do povo, Corinthians. velho. Aqui é Corinthians, aqui é nação, Agora, há aqui é povo. poucos dias, o Yuri Alberto não perdeu um pênalti contra o Santos e depois foi lá e fez um gol. Se você tivesse feito essa defesa, você acabou com o Yuri aqui no Verdade programa. mesmo. Mas como E é que ele agora, bateu? Como é que ele você só bateu? agora você tá defendendo. Você lembra como é que o cara ele bateu, Yuri? escorregou, o cara errou e pronto. Até o Memphis Depay, o Neymar, o Romário, todo mundo já errou Ué, pênalti. o Alan Patrick veio aqui, errou o terceiro. Também lá, já errou que eu- pênalti. você Em vez bravo. eu cheguei aqui e destruí Você o Alan ficou Patrick, bravo, eu vou nunca. ficar bravo. Ele não consegue criticar o Memphis e o Hugo Souza. consigo que criticar foram os os não dois, consegue, ele falou não, nada. não Eu consegue. fico mesmo aquilo, quem conversa critica, não. não. Eu tô só citando um exemplo que era o mesmo time. O Alan Patrick perdeu o pênalti no Grenal, aí... Não, porque ele posso ficar converteu bravo. outros Eu fico pênaltis bravo com naquele ele também. Grenal, então eu não falei nada. E assim, o Alan Patrick vai bater pênalti de novo, independentemente E se ele vai errou ou errar de não. novo. E vai acertar também, E vai errar Ronaldo. de novo. Tudo acontece no pênalti. Quem Agora, sabe ele o que já você não faça um pode- pênalti agora na Mas o que quinta-feira. você não pode, ele errou pênalti, o Alan Patrick errou pênalti, o Yuri errou pênalti, o que você não pode é danificar o patrimônio alheio. Ronaldo, Então se escorregar, Ele fica- Ronaldo, arrancar o então mundo pra viu o que ele você, fez. peraí, a pergunta é essa, Todo bem mundo viu o clara. que ele fez. Sem grito, por favor. É, porque grita, ele não consegue falar num tom normal. A pergunta é a seguinte, o Memphis errou o pênalti porque ele errou o pênalti ou porque o Andrés danificou o O que patrimônio? você viu? Me fala então o que Pra você mim, viu. ele escorregou e foi por Pra isso mim, que ele errou. danificou ali um local de batimento. E não pode. Que choro, não gente. pode estar na regra. Não pode você danificar material. Não pode você danificar. Não pode. Ele foi lá, todo mundo viu. Se Todo você mundo viu pegar, que ele fez. rasgar Não a viu. camisa Ninguém do viu seu na hora. companheiro, Sabe vai por fazer o quê? quê? Porque ninguém espera o cara fazer essa malandragem. De ir lá, segurar a camisa. Não, todo mundo Ninguém viu espera. depois, na hora ninguém viu. Quem tem que punir é o VAR. Você da Quem tem década que de punir é a 80, bandeira. 90, irmão. Você, quantas coisas você já viu já? O Quem VAR tem que- não, você o já VAR viu? não pode Quem punir. tem que punir O VAR é a não pode bandeirinha. punir. Você está falando uma coisa Eu errada. tô falando da bandeirinha. Você falou o VAR. Não, o VAR tem que ver e falar pra quem? Pra Não, minha o mãe? VAR não pode. tem que falar Nesse pra tipo de bandeira. lance, o VAR não interfere. Não, deixa eu explicar aqui. O cara Ele tá quer vendo mudar, aqui, ele o cara quer tá vendo mudar na a tela, regra. o juiz tá ali de costa, a bandeira tá dormindo, o bandeira tá dormindo. Óbvio, presta atenção que o cara tá O danificando. VAR não pode fazer o cara tá isso, não é danificando. permitido Como não? pelo protocolo. Ué, tá- Ele quer o cara mudar tá- O VAR ele o cara só tá pode fazendo- interferir para lances de cartão não vermelho, pode é revisão você de ir gol lá e penalidades. e ensinar- O VAR vai criar uma regra pro Corinthians. O que não vale? Não, o que não vale é o cara ir lá e danificar o gramado pro outro vir bater. E se ele torce o tornozelo aí, ele seria um mau companheiro. Se ele torce o joelho aí, se ele torce, ele seria um... E nós estávamos falando aqui, ele torceu o joelho. Nossa, Tá, o cara foi um mau A caráter. pergunta é essa, Cicinho. O Memphis errou o pênalti por causa da malandragem do Andréas Pereira? Não. O Memphis, eu falei, ao decorrer da partida ele já vinha escorregando. Ele errou porque ele acabou escorregando ali na batida, deitando o corpo demais e
Errou mesmo. Deitou até o Edu, o Memphis Depay errou o pênalti por causa da malandragem do Andreas Pereira? Claro que não, Renata. Isso aí é desculpa. Ele quer tapar cortina de fumaça, quer colocar a culpa no outro. Pô, errou, assume. A maior coisa que a gente faz, quando a gente erra e a gente assume. Eu errei, escorreguei, e se tiver o próximo, vou bater e não vou escorregar mais. É isso que tem que fazer, né? E o STJ vai fazer o quê? Tô só aqui de olho, hein? Ô, Eric, pra você o que foi? Vou perguntar aqui pro pessoal. Eu quero ver se vai punir. O Memphis punir. errou o pênalti por causa da malandragem? Não. Posicionou errado. E aí, Rei, você que é corintiano? É isso, Rona. Nunca chutou uma bola e falou que posicionou errado. Eu quero ver, o STJD vai ter que punir. Porque isso aí é o agora quer punir. Ele danificou o gramado do Corinthians, o gramado, olha, que foi ovacionado pelo Messi. Só isso. Divisão de rede, a gente segue o pegadão da bola, porque no Corinthians, Zacarias Labiad, marroquino, indicação do Memphis, está chegando. E o Alan está em São Paulo para assinar com o Timão. O Corinthians é aquele que escorrega, que cai quando surge um buraco nada amigo, obra de Andreas Pereira, em Memphis. We have a team of 11 players on the field. You have to protect it, and I see like normally there should be a player to protect the squad, but somehow it wasn't. And I was looked at the squad, and it seemed fine, but the grass underneath, it was like loose. So once I put my standing leg there, it was not. O alvinegro é o que escorrega quando não pode ou o que levantou a taça quando muitos não acreditavam? O alvinegro que perdeu o derby na última vez que entrou em campo em casa foi o mesmo que se tornou o primeiro campeão no Brasil em 2026 contra o poderoso rubro-negro. O Corinthians, com suas dívidas enormes, é o mesmo que não para de se renovar. Para esse ano, foram vários reforços. O volante Alan, ex-Flamengo, só depende de exames médicos para ser anunciado. Ele perdeu espaço com Felipe Luiz. Apenas um jogo este ano, na derrota para o Fluminense. No total, foram quase 90 partidas pelo rubro-negro. Por lá, campeão brasileiro e da Libertadores em 2025. Veio sem custo de transferência, apenas pelo salário. Novidade para o futebol brasileiro, devemos ter um marroquino jogando por aqui pela primeira vez. Ele vai defender o alvinegro paulista. Até o final do ano passado estava no futebol chinês, tem 32 anos de idade. É amigo do holandês que escorregou outro dia. Jogou ao lado de Memphis Depay no PSV. Até já esteve em Itaquera. Zacarias Labiad assistiu à derrota do seu novo clube no clássico de domingo. Ele acertou até o final do ano. Já fez gol na Florida Cup contra o Flamengo. Jogou pela seleção de Marrocos também, mesmo tendo nascido na Holanda. Disseram que ele veio com o aval de Dorival Júnior, que outro dia se defendeu das acusações, entre aspas. Com relação ao Zacarias, não foi um pedido meu, mas eu estou aqui para treinar a equipe. Não veio por ele, mas certamente por influência de Memphis. Será que vão repetir o sucesso de décadas atrás no futebol holandês? Labiad saiu com rusgas do PSV para jogar no futebol português pelo Sporting em 2012. Depois voltou para a Holanda. Teve contusões sérias, 2 cirurgias no joelho. É uma interrogação. Para esse ano, o Corinthians já trouxe também o atacante Caio César, de 21 anos. Ele estava no Al Hilal da Arábia Saudita. Veio também de fora o lateral direito Pedro Milans, de 23 anos, contrato de 4 temporadas. Estava no Peñarol do Uruguai. O zagueiro Gabriel Paulista estava no Besiktas da Turquia, 35 anos. Veio por 2 temporadas. Repatriou Matheus Pereira, foi da base alvinegra. Hoje, aos 29 anos, veio por empréstimo do Fortaleza, até o final da temporada. Acertou o retorno de Angileri, lateral esquerdo, que saiu em 31 de dezembro e fica até o final do ano também. Gente que vem, gente que voltou, mas é como se não tivesse voltado. Com um mês de atraso, por problemas no passaporte, Martínez se reapresentou o sábado vindo da Venezuela, mas pode não jogar em 2026. Lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Tudo sob o comando de um novo comandante, Marcelo Paz, que assumiu a vaga de Fabinho Soldado. É muita gente chegando para o time de Dorival Júnior. Alguns vêm com o aval dele, outros não. Mas estão todos juntos, nesse Corinthians que às vezes escorrega e outras vezes levanta a taça. Nascimento trazendo então reforço no Corinthians. Lili, vamos lá, hein? Chega hoje
pelo menos o Alan do Flamengo. É isso, Lili? Bom dia aí para você. Fala, Bruno, bom dia, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Daqui a pouquinho tá chegando, vai desembarcar às 11h30 da manhã. Aí ele vem diretamente aqui pro CT Joaquim Grava, já vai passar por exames médicos, a assinatura de contrato estará à disposição do técnico Dorival Júnior. É um jogador que o Dorival Júnior pediu. Eu estou exaltando isso, né? Porque na coletiva ele falou do Zaccaria, que já eu falo que ele não pediu, ele não indicou, né? Mas que ele vai receber muito bem esse jogador. Mas, ao contrário disso, o Alan, ele pediu sim, né? Falou que queria contar muito com esse jogador, assim como ele havia pedido o Alisson, do São Paulo. Aí o que acontece? Quando o Corinthians faz contato com o Flamengo tenta colocar luvas, bônus, também valor de transferência. E isso aí começou a emperrar a negociação. Por quê? O presidente Osmar Stabile já havia falado para o Marcelo Paz que o Corinthians não teria como desembolsar esse dinheiro. Foi até por isso que o Corinthians desistiu do Alisson, porque não era só cerca de R$1 milhão de transferência, mas tinha bônus, valor para jogar quando fosse jogar contra o São Paulo, enfim. Aí o Corinthians analisou que não valeria a pena. O Alan estava se encaminhando para a mesma coisa. Por isso que a reunião se estendeu um pouco mais, a decisão demorou um pouquinho mais para sair, porque ontem a diretoria ficou o tempo todo ali conversando com os dirigentes do Flamengo, dizendo que não havia possibilidade nenhuma de ter um valor extra para a chegada do Alan, mas que eles assumiriam, né, o salário integralmente do jogador, e assim foi feito. Foi decidido no final da tarde da segunda-feira que o Alan, sim, ficará aqui no Corinthians, 1 ano de empréstimo, com uma possibilidade de compra ao final desse empréstimo, cerca de R$12 milhões por 50% dos direitos econômicos dele. Então, o Corinthians está aguardando a chegada do Alan, né? Um volante, atua mais como um 8 ali, o famoso box-to-box, era o jogador que o Dorival estava procurando. Não para por aí, porque pelas contas que o Dorival vem pedindo de novas contratações, ainda faltam 2, tá? Isso sem contar com o Zaccaria, mas por enquanto, negócio fechado. O Alan deve chegar daqui a pouquinho aqui. O Zaccaria também a gente aguarda para ver quando o Corinthians vai anunciá-lo oficialmente. Já o Zaccaria não foi indicação e nem pedido do Dorival. A apuração da ESPN que foi indicação do Memphis Depay, que já na temporada passada pediu a chegada do jogador para o Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado não tinha tantas informações sobre o Zaccaria, e aí, aproveitando que o Corinthians estava com o transferban, disse que seria impossível trazê-lo. Mas agora caiu o transferban, conversou com a direção, foi autorizada a chegada do Zaccaria, mesmo não sendo um pedido do treinador, mas o scouting fez toda a análise e ele também é um novo reforço. A gente está aqui aguardando, quem sabe, né, o Alan passe por aqui, converse com a gente, sabe que é difícil, ele ainda não foi nem anunciado, mas daqui a pouquinho está desembarcando no aeroporto de Guarulhos, fica mais ou menos uns 5 a 7 minutos daqui do CT Joaquim Grava. Bruno. Continua aí na marcação então, Lili, que a gente vai comentar bastante essa história também do Zaccaria, tá? Antes eu queria ouvir dos comentaristas essa expectativa então pelo Alan no Corinthians. Vai ajudar o Dorival? O que você pensa, Jailson? Camisa 5, né? Assim, a Lili falou em relação ali, camisa 8 de segundo volante, mas eu vejo mais o Alan como o primeiro volante, é o cara que vai ser aquele cão de guarda, mas tecnicamente, assim, ofensivamente, ele não oferece tanto. Vai ser o cara que pode ser ali o primeiro volante, né? Tendo em vista que muitas vezes o Dorival joga com 3 volantes, ele pode ser aquele primeiro volante ali, por exemplo, revezar uma função com o Ranieri, se for o caso. Mas como 8, como segundo, cara de chegada, não vejo dessa forma. E para ele, assim, profissionalmente eu entendo, porque a torcida do Flamengo também já não morria de amores por ele, pegava no pé muitas vezes, quando ele estava jogando no Maracanã. Então, assim, mudar os ares também talvez seja melhor para o jogador também. Até porque tem uma condição ainda do Martínez, que teve uma lesão no joelho, né? Verdade. O nosso João França confirmou aquela informação de que ele tem uma ruptura no ligamento cruzado anterior. E o Corinthians deve confirmar isso em breve. E até por isso acho que é uma situação que é boa para todo mundo. O Corinthians precisava dessa opção no mercado, já queria, antes mesmo da situação do Martínez, e ainda com essa lesão que parece ser séria, acaba impactando ainda mais. Para o jogador é positivo porque na temporada passada, ainda nessa mescla de temporada, ele jogou um tempo com o Fluminense,
Mas na reta final da temporada passada, o último jogo dele foi em 21 de setembro. Então ele é uma opção que acabou deixando de ser utilizado. Jailson falava também da cobrança da torcida. Então, para ele ficar nesse cenário no Flamengo, acho que tem uma perspectiva melhor no Corinthians, que precisava ir numa situação que não paga valor de transferência, dentro da política ali de contratação do Corinthians. Então, a meu ver, acho que não chega para ser titular, mas é uma peça no elenco que o Corinthians buscava. Então, acho que todo mundo sai ganhando com essa transferência. Então, ali já fala mais pra gente dessa história e também, claro, do Zaccaria, que é curiosa também essa chegada com a indicação do Memphis, né, Dom? Essa daí pegou legal. Isso é um pouco... Até porque o Dorival, quando fala na coletiva, ele claramente ficou um pouco desconfortável em relação a isso. E aí até preocupa quando é uma indicação. O que dá certo com, assim, acho que tranquilidade do processo é quando a Lili fala que teve aprovação do scout. A ver, um jogador que surgiu de forma promissora na Holanda, mas nunca teve destaque quando jogou em clubes maiores. O melhor momento da carreira dele foi no Utrecht, um clube menor do futebol holandês. É um meia que pode jogar pelo lado, é um cara mais criativo, mas a ver, assim, porque a situação de fato foi muito surpreendente do processo de contratação dele. Porque os jogadores, eles são, claro, indicados, mas muitas vezes por empresários, né, por pessoas, obviamente, da comissão técnica, do scout, mas é difícil a gente ouvir que é de parte de um jogador. Contrata meu parceiro aí. Tá no mercado? Tá no mercado, pô. Jogou comigo quando eu era da base, pá, contrata aí, pô. Vamos discutir esse assunto mais pra frente. Vamos lá, Alan. O Alan vai chegar hoje, né, lá ao Corinthians? Ele está sendo aguardado lá para exames e assinatura, né? Dessa vez vai... É um ano de contrato, né? Até o final do ano, né? Uhum. E o Flamengo faz uma economia grande na folha salarial e o Corinthians paga os salários do jogador, né? É um salário considerado... Porque eu lembro quando ele saiu do Atlético, tinha até interesse do Palmeiras, não tinha? E ele foi pro... né? Aí ele foi pro Flamengo. Mas não conseguiu se firmar mesmo no Flamengo, né? No Flamengo Passou ele teve contusão. Teve lesões, pouca oportunidade, troca de treinador, mas o Corinthians é bom reforço. Bom reforço. Eu acho que ele chega assim, para disputar a posição, talvez... Cara, é porque assim, ele é um camisa 5/camisa 8, né? Mas ele tem uma característica um pouco mais, ele que é o Maicon, que é o Matheus Pereira e tudo mais. O camisa 5 e o Martínez? Seria o Martínez, que o Bruno Andrade, a gente está apurando mais informações aí, mas ele se reapresentou no Corinthians agora com uma lesão no joelho, né? A gente está tentando entender qual é a gravidade dessa lesão. Então, até o Bruno Andrade... o Bruno colocou no grupo logo cedo, o Martínez deu ruim. O que aconteceu? Aí o Bruno pode explicar. O que foi, Bruno? O que aconteceu? Não, então... Vamos ser agora também aqui traçar todos os cenários. Não custa dizer que o Globoesporte.com acabou de publicar que o Martínez arrisca não jogar mais pelo Corinthians em 2026. Então vai o crédito aqui primeiro para a informação do GE. Eu estou em cima dessa informação desde ontem à noite, começo da manhã. O que eu sei por enquanto, e falta confirmação, e confirmando evidentemente, reforço o crédito para quem publicou primeiro. O que eu ouvi pela manhã o Martínez fez exames ontem. Hoje pela manhã o Corinthians e o jogador teriam conhecimento da gravidade, mas já tinham conhecimento que não era algo simples, que era algo no menisco, no joelho, então automaticamente seria um pouco grave, mas não quiseram me abrir na perfeição o que seria, porque o resultado ainda não havia chegado. Se calhar então já chegou e o Globo Esporte teve acesso. Do meu lado eu estou tentando confirmar se essa informação vai ao encontro disso. O Martínez eventualmente não jogar mais pelo Corinthians em 2026, por conta dessa lesão. Fico no aguardo da confirmação, mas do nosso lado a gente pode adiantar sim que fez exames ontem, existia uma grande preocupação, os resultados chegariam hoje, mas existia ou existe um pessimismo grande porque era um problema grave em relação ao menisco. Agora falta confirmar se de fato essa parada de longa duração, por exemplo, até o fim do ano, ao longo da live eu consigo atualizar e, claro, como eu disse, dar o crédito, o devido crédito para quem teve a informação primeiro, porque a gente aqui faz isso com justiça, enfim, enquanto outros lados não seguem a mesma linha. E tem uma matéria aqui, ó, Felipe, no ESPN.com.br, o Daniel Bocato e a nossa equipe, eles apuraram que o Flamengo economiza aquilo que vocês falavam, 12 milhões de reais nesse ano com a saída do Alan para o Corinthians. Recebia uma bala, então, hein? Quer dizer, então tem outro lado, né? Se o Flamengo economiza, quer dizer que o Corinthians vai bancar esse valor. A informação do Hernan e do Bruno Andrade, também da galera de ontem do site da ESPN Brasil, do Vitor Padilha também. Então quer dizer que o Corinthians vai bancar o salário total do Alan. Então é uma bala. Se o Flamengo vai economizar 12 milhões de reais... quer dizer que alguém vai pagar. E aí, agora eu fico pensando aqui, o Martínez volta... Aliás, a gente sempre disse isso.
Eu e o Hernan, desde o fim de semana, a gente bateu na tecla de 2 informações. Primeiro, que o Corinthians assumiria a totalidade do salário do jogador e que existiria, sim, opção de compra. Outros jornalistas, e a gente evidentemente respeita todas as informações, iam na linha de que não teria opção de compra. A minha apuração e a do Hernan sempre foi que seria opção de compra por cerca de 2 milhões de euros, pouco mais ali de 12 milhões de reais na cotação atual. Então, Alan, então o pessoal tá falando desse valor aí do Alan, mas é isso, ele quando tava no Atlético e foi pro Flamengo, ele era um jogador muito valorizado. Ele jogou no Fluminense, não, no Fluminense, Galo e depois Flamengo. E aí... o Liverpool também, né? Ele jogou no Liverpool. Ele jogou acho que no time sub-23 do Liverpool. Ah, é? É. Ele pertenceu ao Liverpool e depois foi emprestado para um time da Finlândia na época. Caramba. Mas é isso, na época era um jogador aí super valorizado. Ô, Hernan, eu queria ouvir um trecho do Lucas. Você foi lá conversar com ele, né? Ontem. Então vamos, daqui a pouco a gente fala do Neymar e da história ali do se o Luigi e se o Andrés podem ser denunciados e podem ser punidos por conta de todas aquelas polêmicas lá no Palmeiras e Corinthians. Vamos ouvir o Lucas? Que trecho? José Martínez teve uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo constatada após exames e deve perder praticamente toda a temporada pelo Corinthians. O clube ainda não confirmou oficialmente a lesão do jogador. Martínez se reapresentou no CT Joaquim Grava no último sábado, depois de chegar ao Brasil na sexta-feira, e passou por avaliações físicas. Internamente, uma das primeiras ações do venezuelano no clube foi avisar que estava machucado. O volante venezuelano ficou sem treinar um mês, além do previsto por problemas na emissão do passaporte e do visto de trabalho no Brasil, após passar férias em seu país natal. O atraso na reapresentação foi mal visto por membros da comissão técnica e da diretoria, que não gostaram de receber a notícia depois de o jogador se reapresentar com mais de um mês de atraso. A representação corintiana ocorreu em 3 de janeiro, mas Martínez precisou pedir a emissão de novo passaporte. O documento antigo dele ficou 100 páginas em branco para carimbos de imigração. Ele estava na Venezuela desde as férias, iniciadas no ano passado, sem conseguir retornar ao Brasil. A ausência causou enorme incômodo na comissão técnica, no departamento de futebol e na diretoria. O jogador perdeu treinamentos e 9 partidas do Corinthians ao longo deste período. O volante Alan está muito perto de ser anunciado como mais um reforço do Corinthians para a temporada de 2026. Nas últimas horas, uma reunião da diretoria do Timão com o Flamengo selou o futuro do jogador. O rubro-negro aceitou emprestar o atleta sem custos, com a condição de que a equipe paulista arque com salários. O Corinthians terá a opção de compra ao fim do acordo, porém os valores são mantidos em sigilo. O próximo passo da negociação é a viagem do meio-campista a São Paulo para a realização de exames médicos. Se aprovado, Alan assinará contrato. Desde o início desta temporada, o Corinthians está em busca de um volante com características de leitura de jogo, passe e marcação. Depois de perder Maicon para o Atlético Mineiro, o Timão abriu negociações com Vinícius Souza e Alisson. Nos 2 casos, não houve acerto financeiro. Revelado no Internacional, Alan coleciona passagens pela Finlândia, Bélgica, Alemanha e Chipre. No Brasil, defendeu as cores do Fluminense, Atlético Mineiro e Flamengo, onde conquistou os títulos do Brasileirão e da Conmebol Libertadores do ano passado. Nesta temporada, ele disputou apenas um jogo, quando foi substituído no intervalo do clássico contra o Flamengo, disputado no dia 25 de janeiro.